E aí, gente, beleza? Joia, né? Então, gente, hoje a gente vai partir para o corcel ali, ó. Tá? A gente vai estar instalando ali a caixa do step ali, tá? E vou deixar para vocês o seguinte aí, a gente vai estar mostrando tudo ali, como é o processo, como é que vai ser feito e tudo. Mas no final do vídeo a gente vai dar algumas explicações aí de solda aí, como que a gente está procedendo, como que a gente está trabalhando aí. A gente fez um corpo de prova aqui e a gente vai estar mostrando para vocês aí um pouco sobre o que a gente usa, tá? Não é para falar que quem faz diferente está errado, tá? E que é só a gente que faz certo, não. A gente vai estar aqui compartilhando a nossa experiência e o jeito que a gente trabalha aí, tá bom? Então, espero que vocês gostem aí e vamos para lá. Já está instalado, mas vou mostrar para vocês o processo aí. Vamos lá.
Aqui, ó. 0,9, 2 milímetros. Mostrou a voltagem lá? Tá dando pra ver. Aham. Zero 0,9, ponteamento e 2 milímetros, cordão direto. Olha o buraco. Tá vendo? Uhum. Dá pra ver? Uhum. Assim é melhor? Aham. Deu os 2 milímetros. Deu. Uhum. Aí, 0,9. Deu pra ver certinho, não deu? Deu. Deixa eu só focar de novo. Foca na foca. Deu. Então pronto. Então, gente, vocês viram aí, ó. Eu quis fazer um teste aqui em duas chapas aqui, ó, com espessura totalmente diferente, tá? Como eu mostrei, uma 2 milímetros e uma 0,9, tá? Então é mais comum de se usar aí, a chapa 20. Então vocês viram a primeira solda que eu fiz com 70 amperes, na seção de ponteamento. Tá vendo? Ficou legal, mas poderia melhorar. Aí o que eu fiz? Coloquei em 80 amperes. Olha que ponto perfeito, e uma sequência legal e uma fusão perfeita. Dá para ver a fusão da chapa aqui, não é só penetração, é a fusão superior também. E soldamos da mesma maneira, com o mínimo que ela solda, 30 amperes. Tá vendo? Então a mesma sequência que eu fiz aqui, ó, soldei aqui um cordão direto com 70 amperes, um cordão direto com 80, a ponto de furar, tá? E com 30. Então dá pra ver aqui, ó, 30 amperes numa chapa 2 milímetros
Aí o que acontece? Acumula material em cima e não faz a fusão. 80 amperes dá até para furar a chapa. Isso daqui foi proposital, para vocês verem que se parar um pouquinho, tá? Ela acaba furando. E os 70 amperes foi amperagem perfeita. Por isso que eu sempre falo, eu quis fazer esse corpo de prova aqui para vocês entenderem o que é o equipamento. É a prática, o conhecimento do equipamento aí e o manuseio. Por isso que eu sempre falo, não adianta só qualificação não, tá? Tem que ter, como eu sempre digo, a intimidade com a ferramenta, tá? Porque é isso que você tem que conhecer a fundo o equipamento que você está trabalhando, antes de colocar defeito e antes de não entender o que está acontecendo. Eu já mostrei essa máquina aí, essa máquina tem um sistema sinérgico, tá? Então ela se ajusta dentro da amperagem que trabalha, tá? Então vocês viram a variação quando a gente estava soldando. Eu estou deixando o painel apagado aqui só para não comer. A Larissa deixou aí para vocês verem a variação do ponteamento, a variação aqui da voltagem, né? Quando eu estava fazendo ponteamento e quando eu estava soldando direto, tá? Então vocês veem a variação do ponteamento e da solda direto e também com a espessura da chapa, entendeu? Então por isso que eu sempre falo, isso é igual às voltas da pistola. Não adianta a gente dar uma receita correta, não adianta a gente falar solda a chapa 20 com 30 amperes. Ah, solda chapa 2 milímetros com 100 amperes. Não é assim. Então você tem que conhecer o equipamento, saber como que você está trabalhando e entender o que está pedindo, tá? Então é assim. Ela tanto se ajusta aqui na chapa fina com a mesma amperagem quanto numa chapa grossa. E lembrando que a regulagem da voltagem estava no zero, né? Estava no automático. É isso que eu esqueci de falar. Então ela está no automático. Então a gente se adaptou aqui melhor, eu me adaptei melhor. Larissa não, Larissa ela ainda regula. Eu regulo ali a voltagem. Eu tenho trabalhado mais na amperagem. Tem muita gente vendo que eu não estou soldando, mas não é que eu não estou soldando, eu estou trabalhando sim. Só que eu estou deixando Larissa aí soldar para ela pegar a prática. Como eu sempre digo aí, conhecer o equipamento e, como se diz, explorar o equipamento que tem. Que às vezes você tem uma máquina e não sabe o potencial que a máquina tem, tá? Então se você precisar de um ajuste fino, vai lá na voltagem e regula a voltagem. Mas só que a gente estava vendo, né, Larissa? Igual, por exemplo, você coloca no máximo ali em 200 amperes, tá? Você pode girar para um lado e para o outro ali a voltagem, tanto negativo como positivo, que ela vai alimentar o arame de maneira quase que da mesma velocidade. Porque você está no máximo da amperagem da máquina e está soldando uma chapa grossa. Então não tem como fazer um ajuste muito fino na amperagem máxima dela, porque ela está no máximo. Então, é bem sutil, né? É bem sutil, você não percebe quase nada, entendeu? Então, o que acontece? Aí que vem a outra história. A chapa fina é amperagem baixa. Então vocês veem como é que começa a soldar com amperagem baixa. Olha para vocês verem que solda, como é que ela começa a acumular, tá? Como é que ela não tem uma fusão legal. E é isso que acontece na solda. Muita gente gosta, por isso que eu falo, a MIG, a pessoa gosta muito de pingar. Então a pessoa tem medo de furar. Então, quanto menos tempo de arame tiver e quanto mais rápido o arco for, mais chance de furar. Então tem que depositar material e tem que sentir a máquina e sentir o equipamento que você está trabalhando com ele. Tá? Que não adianta de nada fazer só uma solda bonita, desbasta aqui e depois por baixo não tem penetração alguma. Vai ficar uma solda quebradiça, né? E uma solda assim, sem sentido. Aqui não é super cola, aqui é solda. E solda, todo profissional ele tem que entender o ponto de fusão dele, tá? Tem que entender o que é um ponto de fusão para a pessoa estar trabalhando com equipamento aí, tá? Então eu estou soldando sim, tá, gente? Tem gente que achou que eu não me adaptei com a máquina, por isso que eu quis soldar aqui para vocês verem, tá? Então, olha para vocês verem, uma solda baixinha, uma penetração legal, com 80 amperes, de maneira que aqui eu furei numa chapa de 2 milímetros, tá? Então, dá para vocês verem aí que o controle da máquina depende do profissional que está usando ela, tá?
Então aí, ó. 70, 80 e 30. Olha lá, a mesma coisa. 70, 80 e 30. Tá vendo? Ela chegou a negativar a solda para cá, ó, e furar o material. Tá? Poderia ter ficado mais bonito? Poderia, mas é uma chapa aqui que eu achei que ela não tá muito legal, mas o furo aqui foi proposital. E aqui um ponteamento legal, baixinho, igual solda de abotoadura. Geralmente eu soldo ela com a amperagem mais alta, porque ela toca a chapa de baixo, vem preenchendo e expande para a chapa de cima, tá? Então eu procuro trabalhar mais com uma amperagem um pouco mais alta quanto eu estou fazendo solda de abotoadura, tá? Então é isso, gente. Então você tem que conhecer. Larissa se adaptou trabalhando ali na voltagem. Eu já me adaptei trabalhando na amperagem, entendeu? Por isso não existe receita, não existe receita pronta. Existe a exploração do equipamento e o dia a dia aí para as pessoas entenderem o equipamento que tem, tá? E criar uma intimidade com a ferramenta, que aí a pessoa consegue fazer um trabalho legal e um trabalho garantido. Tá bom, gente? Então não pensa que existe uma 30 amperes para chapa fina, né? E 100 amperes para chapa grossa, não. Tem que estar sempre explorando aí e entendendo o que é o equipamento aí. Tá bom, gente? É uma máquina muito boa, uma máquina que assim tem atendido a gente bastante, tanto para solda de chapa fina como chapa grossa, igual eu mostrei para vocês aí. Tá bom? E outra, tá? A questão de você trabalhar na chapa fina é diferente da grossa. Porque a MIG, ela abre, quando abre o arco, a MIG, ela assim, a essência dela é fazer cordão direto, tá? E na funilaria, o trabalho é diferente. A gente trabalha com solda chapa fina. Então na funilaria, quem está numa caldeiraria, por exemplo, trabalha com solda pesada, com solda em chapas grossas, né? Então assim, a solda MIG ela desenvolve muito bem. Agora quem está trabalhando em funilaria, que é chapa fina, chapa de espessura diferente, tem que se adequar ao equipamento. Não existe isso. Então talvez uma explicação que eu estou dando aqui, eu, funileiro, uma explicação que eu estou dando aqui, às vezes um soldador de caldeiraria vai falar, esse cara é um idiota, está falando besteira. Mas não é. É a questão da adaptação. Chapa fina não tem nada a ver com chapa grossa. E a penetração a gente tem que entender ela. Tem que entender, e ela é muito visual. Então a gente tem que entender a expansão de calor, ver se ela está fundindo legal, porque soldar em chapa fina não é para qualquer um não. Pingar solda sim, pingar solda é para qualquer um, tá? Agora soldar em chapa fina, promover uma fusão, unir o metal e garantir o trabalho, tem que ter muita intimidade com o material, com a ferramenta, tá? Então antes de colocar defeito aí nos equipamentos, tá? Dê uma olhada aí, explorem mais, tá vendo? A solda ficou mais bonita negativa do que onde eu fiz ela aqui, tá vendo? Ah não, tá ao contrário. Não, tá ao contrário. Tá ao contrário, né? Então tá vendo aqui? É isso mesmo, a penetração que tá aqui. Mas dá pra você ver que solda baixinha, fácil de se desbastar e garantida aí do outro lado. Tá vendo? Deixar no card, né, o trabalho do chassi da boca de chapa, pra eles ter uma ideia, vocês né? têm uma noção lá, e para vocês verem aí o que é a diferença de trabalhar numa chapa grossa, tá? E trabalhar numa chapa fina aí. Beleza, gente? Então acho que ficou bem claro aí, bem explicado, tá? Para vocês verem aí que o equipamento ele tem que ser explorado. E não adianta só chegar lá, pegar uma ficha técnica, chegar lá, pegar uma instrução e achar que vai trabalhar com a máquina não. Se você não pegar a máquina e botar ela aí para derreter mesmo, ninguém vai entender como é que funciona o sistema de solda não. Tá bom? Então, vamos seguindo. Então, gente, outro ponto que eu esqueci de falar aí também, a gente vai falando muito, acaba esquecendo. Então vocês viram o entendimento da máquina,
quando faz o ponteamento, tá? E quando faz ela direto. Então, quando você começa a trabalhar, com uma solda direta, ela vai se ajustando, de acordo com o aquecimento da chapa, ela vai se ajustando, então ela vai alimentar mais ou menos, tá? E quanto a questão do ponteamento, que a gente faz na chapa fina, às vezes não dá tempo dela reconhecer a chapa. Por isso que eu disse que eu trabalho mais na amperagem. Eu coloco a amperagem mais alta, porque você vai fazendo ponto a ponto, então a cada ponto que você faz, você não tem uma constante de temperatura na chapa, tá? Então é por isso que eu gosto de trabalhar com a amperagem mais alta, tá? No caso aqui. Porque cada vez que eu abrir o arco, até a máquina reconhecer o que precisa, demora, tá? Isso eu estou falando, não é o equipamento que está errado, não. Ele é feito para isso. O sistema cinético é esse. A gente ter uma máquina que praticamente regule sozinha. Então ela vai alimentar o tanto de arame e vai deixar de alimentar quando for necessário, tá? Então só para deixar bem claro aí, tá? Que cada um pega aí, cada um se adequa a esse equipamento aí, tá? Recomendo, muito top. E é isso. A gente saiu do sistema de solda comum, de transformador, e entramos direto aí para as inversoras, né? No caso dessa aqui, uma inversora ainda cinética. Então, é muito diferente, tá? É muito diferente. Então, é isso que às vezes as pessoas não se adaptam. Porque sai de um sistema, é como uma pessoa dirigir um carro com direção mecânica e depois pegar um carro com direção hidráulica. Então é bem diferente, traz mais conforto, te traz mais recursos, né? E te traz mais autonomia. Ou seja, uma manobra com a direção mecânica, ela se torna mais difícil e menos eficiente do que com a direção hidráulica, né? O movimento, a resposta é mais rápida e mais precisa numa direção hidráulica. Ou elétrica, né? Então é a resposta mais rápida. Então é o que eu defino esse equipamento, tá? Ele tem muito recurso e te traz um conforto e te traz uma autonomia. E o que é melhor, né? No final das contas, uma solda perfeita, uma penetração legal e uma sequência de solda que tem que fazer o que é feito para fazer, soldar, não colar a chapa. Tá bom? Então, gente, eu resolvi mostrar aí um cordãozinho de solda para vocês verem aí, que muita gente também está achando que eu não estou trabalhando com a TIG, tá? Mas é porque é aquele negócio, a gente tem que ir mostrando o conteúdo que a gente está fazendo e quando for aparecendo um conteúdo legal aí, a gente vai estar mostrando ela trabalhando também, tá? A nossa é essa daqui, ó, a TIG 200S, tá? Então, o que acontece? É uma máquina aí que tem a regulagem aqui de amperagem, tá? E o pós-gás. Eu não achei necessário rampa de subida ou descida dentro da funilaria, tá? Mas isso aí cada um se adapta. Como eu disse, não criem regras. Cada um adapta o equipamento e levar a técnica aí de solda aí de acordo com o trabalho que você está executando, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vocês viram soldando aqui, ó, com o arame aí, ó. É um outro mito aí também, né? Todo mundo cria regra que a solda tem que ser feita aí com o arame de 1 milímetro, que é o mais adequado, é o melhor.
Mas a adequação, gente, a gente vai adquirindo com o tempo, tá? Isso aqui nada mais é do que material que você tem que adicionar. Então, o que vai mandar na solda é o tanto de metal que você vai adicionar e o quanto for necessário. Fazer uma boa regulagem, tá? E vem adicionando. Só porque ele está aqui não quer dizer que a gente tem que soldar em cima dele e colocar esse material todo aqui, tá? Então você cria a poça de fusão, deixa o arame próximo, como eu mostrei aqui na solda. O arame próximo ele já vai estar aquecido, já vai estar dentro da área de proteção aqui do gás. Então sentiu necessidade, adiciona, tá? Vai adicionando e vai seguindo a solda em frente. Então dá para ver que ficou uma solda bem baixinha. Dá para fazer a solda mais baixa ainda, tá vendo? Então não existe esse negócio, isso é mito, tá, gente? Então não fiquem apegados aí a regras de cursos online. Por quê? O curso online é bom, porém você tem que sentir a máquina e sentir o que é necessário. Então, para quem está buscando algum curso, busque um curso para ter uma base, mas o dia a dia é que traz a perfeição, tá? Então a pessoa às vezes não solda com um arame desse daqui, né? Um arame que a gente usava muito no maçarico, tá? Então é uma vareta que eu me adequei a ela. Então crio uma solda limpa, a solda baixa, e o que vai determinar aqui é o ponto de fusão e o caldeamento do metal, tá, gente? Então depois a gente vai fazer um conteúdo mais direcionado para TIG. Isso aí foi só para deixar uma confirmação do que eu tenho falado sempre aí. A gente tem que criar as nossas estratégias, criar as situações, tá? Por quê? Se você precisar fazer uma solda, por exemplo, uma solda de quina, por exemplo, uma solda aqui assim, ó, um arame assim, mais grosso, eu me adequei melhor, porque é muito fácil abrir a solda. Então você inicia a solda, tá? Inicia a solda com o material, cria a poça de fusão. Então o risco aqui de furar, romper a solda aqui é muito menor, tá? Então é uma explicação rápida que eu estou dando aqui, mas é uma dica aí que vale bastante aí. Porque às vezes a pessoa está tentando soldar com arame 0,8, tentando soldar com arame 1 milímetro e não está conseguindo. Mas às vezes é falta de material e uma amperagem aí que não está adequada aí com a situação que a pessoa precisa. Tá bom, gente? A qualificação, ela é importante, tá? A informação é importante, mas nada melhor do que a experiência do dia a dia. Que é isso que traz pra gente o quê? Traz o treinamento constante, tá? O treinamento, a habilidade ela vai só melhorando e ela vai trazendo aí uma autonomia cada vez melhor aí. Tá? Se você parar no tempo e ficar apegado a certas regras, né? É claro que eu não vou soldar isso aqui, tentar soldar as carbono com vareta de alumínio, isso não existe, tá? Mas você adequar aí a uma espessura de arame aí, ó, é o que eu falo, tentem que vocês, cada um vai conseguir aí se adaptar ao tipo de situação e ao tipo de resultado que ela precisa, tá bom? Então depois a gente vai fazer aí, vai mostrar isso aí funcionando. Aí uma dica aí, ó, para quem tem uma garrafa só, igual eu tenho, muita gente pergunta por que eu não solto com mistura lá. É porque eu só tenho uma garrafa, eu estou correndo atrás, vou adquirir outro, tá, de mistura para deixar só para MIG. Mas como eu tenho a TIG, eu uso só argônio puro, tá? E aqui, às vezes a gente precisa ficar trocando o tempo todo de máquina. Aí você tem que chegar aqui e fica soltando a braçadeira. A gente fez isso, ó. Tá vendo? Engate rápido. Aí a gente chega aqui. Tá aberto o gás, tá vendo? Tá aberto. E aí, você precisa soldar a MIG. É só chegar. Engatou e pronto. Vai mais uma dica aí. Tá bom, gente? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E o nosso canal é isso. É sempre levar informação consistente. Sempre incentivando as pessoas a tentarem, tá? Jeitos diferentes que chega a um resultado legal, tá? Nunca é afrontar, nunca é tentar dizer que a pessoa que está soldando com 1 milímetro ou 0,8 está errada. O importante é cada um se adequar ao tipo de material e explorar o equipamento que você tem, tá bom? Então,
Eu só tenho a elogiar esses equipamentos. Tá? A Smarta tem investido bastante em tecnologia de solda. E conheçam lá a empresa, conheçam os produtos que ela tem, que eu acho bem interessante. A gente tem o quê? Uma diversidade para não criar um monopólio. Tá? São só as americanas que servem, são só aquelas top de linha? Não. Tem equipamento aí de outras marcas aí que trazem uma performance bacana. E o mais importante de tudo, não é só o equipamento, não é só o processo. É quem está atrás da tocha aí, soldando e trabalhando. Tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.